Fala galera, Conrad aqui. Hoje a gente está aqui para conferir o review dessa guitarra aqui, que foi a minha primeira guitarra, uma guitarra que eu tenho bastante carinho por ter sido a primeira também, que é a SX Stratocaster Vintage Series, né? Então o assunto do vídeo de hoje é esse aí. Se vocês quiserem já conferir o preço dela, as especificações, eu vou deixar aqui o link na descrição para você estar adquirindo ela. Comprando por lá vocês também ajudam o canal. Eu vou deixar também o link das minhas músicas para vocês darem uma olhada. Tem várias músicas ali de covers de metal, autorais e também do mundo dos animes que eu mostro aqui para vocês. E não esquece de se inscrever no canal e bora pro vídeo. Então, cara, essa aqui é a Stratocaster da SX Vintage Series, que é aquela clássica Stratocaster que com captador Malagueiro da Palm Fender, né? É uma guitarra que tem uma construção bem legal, bem robusta, bem característico dos modelos vintage, né? Inclusive é bem famosa para tu fazer modificações, fazer upgrades nela, né? Para melhorar cada vez mais o timbre do instrumento, beleza? Então, vou começar com algumas especificações técnicas, né? O corpo dessa guitarra, ela é feita em basswood, né? Solid basswood ou alder, geralmente. Essa aqui, ela é de basswood, né? Que é a mais comum de entrada, né? É uma guitarra para canhoto que eu acabei comprando ela como a minha primeira guitarra, porque foi a guitarra que eu achei, né? Na Multissom. Eu não lembro quanto é que eu paguei na época, mas ela já se pagou, ela foi, pelo que eu já usei dela, valeu cada centavo, né? É uma guitarra que tem o shape do corpo bem tradicional de uma Stratocaster, né? Bem fácil de acessar aqui as casas. Ela tem esse cortezinho aqui para ficar mais confortável, né? E ela é uma guitarra bem leve, digamos assim, para se tocar. Então, o braço dela também, ela é de maple com acabamento de vintage gloss, que está escrito aqui nas especificações técnicas, que é esse verniz. O braço dela é todo envernizado, né? Tem galera que não gosta disso aqui, porque ele tranca um pouco mais na mão do que outros modelos de braço, né? Mas se tu se incomoda tanto com isso aqui, tu consegue resolver lixando com uma lixa bem fina, ela fica mais fosca e ele desliza melhor. Eu particularmente, isso aqui não me incomoda muito, e inclusive deixa com um aspecto bem profissional, bem acabado, né? Esse verniz, eu acho que é bem bonito, né? Bem bonito. Atrás aqui ela tem essa madeirinha aqui que dá acesso ao tensor. Caso tu precise fazer alguma manutenção, trocar o tensor ou algo do tipo, tu consegue consertá-la aqui bem fácil. Ela é, as duas madeiras, tanto o braço quanto a escala, são em maple, né? Ela tem 21 trastes, coisa característica assim de guitarra vintage, né? Que inclusive foi um dos motivos que na época me fez comprar outra guitarra, que no caso é a K1, que eu já fiz o review aqui no canal, que eu queria fazer alguns solos de metal, algumas coisas mais, alguns solos do mundo do metal, ou até do rock, né? E a galera geralmente dá aquele bend na casa 22, ou usa muito a casa 22 em alguns solos, né? Tem uma época aí do metal que era bem característico usar toda essa agudeira que a guitarra tem, né? Então isso me fez ir atrás de um novo modelo. Mas se não, essa guitarra aqui ela atenderia muito bem. Eu até fiz uma modificação nela. Originalmente ela era 3 single coils, clássico de Stratocaster, né? Inclusive hoje em dia, tendo outra guitarra, eu não faria isso aqui, eu deixaria os 3 single coils para ter essa personalidade, né? Esse instalado que toda Stratocaster tem característico. Mas aqui eu instalei um humbucker genérico mesmo, para ter mais ganho, mais questões que eu queria tocar com distorção, né? Ter um som mais encorpado, com mais ganho. E depois ela tem as clássicas posição do meio e da ponte, né? Então, do braço, quer dizer, são então 5 posições, né? O braço, braço e meio, meio, meio ponte e a ponte, né? Então, classiqueira de Stratocaster. Isso aqui é uma das principais upgrades que tu pode fazer também, botar uns captadores
mais legais aqui, né? A Strato com captador Malagoli da Pawn Fender. Então aqui é o clássico cenário que tu poderia estar fazendo esse tipo de coisa, né? Além disso, o nut diz que é para ser em osso. Eu não tenho certeza disso, tá? Se esse modelo aqui é assim, mas está nas especificações técnicas. E a ponte, ela é tremo, né? De 6 parafusos, né? Tem as tremos de 3, essa aqui é de 6 parafusos. Esse aqui dá um pouco mais de sustain para a guitarra, mas que nem eu comentei, eu não sou muito de usar alavanca, então eu deixo ele literalmente encostado no corpo, que dá mais sustain ainda, né? Ela não fica flutuando nem nada do gênero, fica encostada no tampo do instrumento para dar esse sustain, né? Porque quanto mais grudadas as coisas forem na madeira mesmo, quanto mais peças menos emenda, mais sustain tem a guitarra. Então eu curto isso e decidi deixar ela assim. Ela não tá travada, mas eu deixo ela bem com as molas bem apertadas aqui atrás, né? Ela tem um acesso aqui atrás. Eu deixo as molas bem apertadas para ela não ir para frente. Legal? Uma coisa, falando aqui das cordas, que é um ponto bem negativo, e eu acho que isso é comum também das Stratos, é que, cara, sempre fica a bolinha grudada aqui no bloco que tem da ponte, né? Cara, isso é um inferno de tu tirar, ela fica emperrada ali, tu tem que botar alguma coisa para empurrar a bolinha da corda para fora, né? Então, isso é uma das coisas que eu não gostava dela, que eu não tenho muita saudade dessa parte por causa disso, de trocar a corda da guitarra, porque sempre alguma corda trancava ali e eu ficava tipo, pô, odeio minha vida. E outra característica dela, que transforma ela numa guitarra vintage, né, são as tarraxas. Ela tem essas tarraxas que não são blindadas, digamos assim, né? Elas são nesse modelo mais antigo, né, diz aqui estilo Clawson. Ela não tem tanta, ela não segura tanto assim a afinação quanto as blindadas e tal, mas cara, também não é nada que atrapalhe, é uma guitarra tradicional vintage, né? Ela segura a afinação, mas se fosse umas tarraxas blindadas talvez ficaria melhor. Especificações técnicas, ela é uma guitarra que tem um som bem versátil até, claro que coisas mais high gain ela não vai atender tão bem. Na questão dos trastes, ela tem o traste jumbo já de fábrica, que é uma coisa que eu gosto bastante, esqueci de comentar esse detalhe, deixa eu tirar minha cara para ela focar. Então ela tem essas características, eu gosto bastante dela, eu treinei muito na minha vida com ela para aprender os primeiros solos, os primeiros acordes no mundo da guitarra, né? Cara, ela é bem versátil nesse sentido. Agora que eu botei o humbucker, ainda dá pra tocar umas coisas um pouquinho com mais ganho, né? Mas ela não é tão confortável assim pra fazer solos tão malucos, né? Eu já gravei vários covers aqui no canal, tocando diversos gêneros possíveis, desde o rock, do metal e do country. Eu deixei alguns rolando aí até pra vocês dar uma sentida no som dela. E, cara, ela é versátil, dá pra tocar bastante coisa. Tem o som clássico da Stratocaster instalado, tu sente muita diferença quando tu toca ela, a Tajima e a Telecaster, que eu já trouxe aqui no canal, vou deixar os vídeos aqui em cima. Tu sente a diferença de questão de som, porque, cara, Strato é Strato, tem essa personalidade, ela tem essa característica, né? Se eu fosse comprar uma guitarra hoje com essas características, que tivesse um som meio Strato e eu quisesse fazer modificações, botando captadores diferentes, talvez umas tarraxas melhores, é uma guitarra que vale muito a pena o investimento. Ou até tu usar ela assim mesmo, né? Ela já vem pronta, para dependendo do que tu vai tocar, já é o suficiente, atende muito bem. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição para vocês dar uma conferida também nas especificações que eu falei aqui. Não se esquece de deixar teu comentário, comenta aí se você já tem uma guitarra da SX ou se você tem uma Stratocaster diferente. Eu particularmente gosto muito da marca da SX, ela não é tão famosa, mas por ela atender assim um pouco mais essa questão dos canhotos, né? Eu sei que também tem uma versão da SX daquela SG, que é igual do Angus Young, do AC/DC. É uma guitarra que eu gostaria de ter no futuro, se eu achar ela por aí, né?
e ela tem um som bem honesto, né, pelo valor que se apresenta, né? Então é um valor muito custo-benefício, assim. E a galera às vezes confunde, né, custo-benefício com coisa barata, mas não, cara, custo-benefício é custo-benefício, né? Então, pelo valor que vende ela vale muito a pena. Mas enfim, pro vídeo de hoje seria isso. Não esquece de deixar teu comentário, se inscrever no canal, confere as minhas músicas aí pra dar uma força também e tamo junto. Até o próximo vídeo.